Bom dia, turminha! E aí, como é que vocês estão? Vamos lá iniciar mais uma aula de inglês e ainda falando sobre a unidade 4, Body Parts, que fala um pouquinho sobre as partes do corpo humano. Vimos lá no Let's Learn More, que é o Aprendendo Mais. Vocês viram lá o My Body, que é o meu corpo. Observando essa imagem de frente e de costas, nós observamos o nome das partes em inglês, certo? Então, de acordo com essas partes em inglês, vamos fazer a atividade da página 450, certo? Essa atividade que eu trago para vocês, ela vai dizer o seguinte: na questão 1, vocês vão ler as sentenças e responder de acordo com as partes do corpo humano que está descrito na sentença, certo? Ela vai dar uma dica para vocês e vocês vão responder qual a parte do corpo que está sendo falada. Um exemplo na letra A. A frase é a seguinte: You have 10 of them. De acordo com essa frase, you have 10 of them, vocês vão observar, vocês vão pesquisar na internet, coloca lá, que vocês vão ver que a tradução dessa frase diz que você tem 10 deles. Então, qual a parte do corpo humano que a gente tem 10? Observa lá, volta a imagem e lembra lá que nós temos 10 dedos. E como é dedo em inglês? Depende. Se for dedos das mãos, é finger. E se for os dedos dos pés, são toes. Então, todas essas duas respostas, se vocês colocarem, está correto, certo? Então, cada alternativa, vocês vão descobrir qual a parte do corpo humano que está se tratando, ok? Na questão 2, vocês irão circular o elemento estranho, certo? Então, cada alternativa tem 4 partes do corpo humano. Uma delas é estranha. E aí vocês vão me perguntar por que é estranha? É estranha porque vai depender onde ela esteja. Por exemplo, na letra A tem eye, hair, hand e ear. Sabemos que eye são os olhos, hair são os cabelos, hands são as mãos e ear são as orelhas. Então, qual dessas partes do corpo humano é um elemento estranho nessa sequência de palavras? Então, vocês observam que hand, diante dessa sequência de palavras, é um elemento estranho, pois todas essas partes do corpo humano está em um local específico, ou seja, em um só local. Já o hand, ele já está em outro local. Então, vocês irão fazer isso com a alternativa B, C e D, observando qual elemento estranho em uma dessas sequências de palavras. Na terceira questão, vocês irão ver quantos vocês têm, certo? De acordo com as palavras que estão no quadro, certo? De acordo com essas palavras que estão no quadro e com as colunas, com as quantidades, certo? Então, vocês vão escrever essas partes do corpo humano na coluna correta. Por exemplo, na primeira coluna tem one. Então, qual dessas partes do corpo humano que você só tem um? Na segunda coluna, two. Então, qual dessas partes do corpo humano que tem lá no quadro que vocês têm 2? E na terceira coluna, more than 2, mais do que 2. Vocês vão lá novamente lá no quadro e observa quais as partes do corpo humano que você tem mais de 2, certo? Então, observa sempre observando o quadro e respondendo na coluna. E na quarta questão, é uma cruzadinha, vocês irão
encontrar 7 partes do corpo humano nesse diagrama de palavras. Então, vocês vão marcando elas. Eu não sei qual é, vocês não sabem qual é, mas vocês vão pesquisar no diagrama e vão encontrar 7 partes do corpo humano, ok? Essa é a nossa proposta de atividade dessa semana. E vocês ainda vão fazer uma atividade que é o Let's Play, certo? Que vai estar lá na página 453, certo? Essa é uma atividade para vocês se divertirem, é bem legal. Vocês irão recortar nos pontilhados e montar em uma folha de ofício, certo? Vocês irão recortar essas partes do corpo e montar o corpo das crianças. Cada um está separado, certo? São 2 crianças. Vocês irão montar essas crianças em uma folha de ofício, certo? E em seguida vocês mandam foto das atividades para eu estar vendo a pontuação de vocês, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem. Um cheiro!